Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá começar a nossa webconferência aí da disciplina de gestão do Estado, né? Eu estou aqui com o professor Anildo Ferreira. Tudo bom? Tudo bem, Júlio? Beleza. Como que tem sido aí o início desse curso, né? Que a gente tem um curso excepcional aí com 1.500 alunos, né? Como que tem sido suas primeiras disciplinas? Bom, inicialmente, boa noite a todos os alunos que estão nos diversos polos do Paraná assistindo. Eu já tenho informação, tem polos aí que estão cheios, e então a minha saudação a todos vocês. A saudação também a todos os tutores, os professores tutores que estão acompanhando os alunos ou estão assistindo esta webconferência. E é muito importante, então, essa interação, porque, como respondendo já a sua pergunta, esse início ele tem sido assim de grandes desafios. Primeiro, pela magnitude do curso. Um curso com 1.500 alunos. É um curso extraordinário, como você bem disse. É um curso de dimensões assim que não sei se já teve um curso com tantos alunos assim de uma só vez. Então, o que nós temos? São alunos das diversas origens, das diversas faixas etárias, dos diversos níveis de conhecimento com informática. Nós sabemos de alguns alunos que não conheciam e nem tinham o porquê conhecer também essa nossa plataforma de interação, que é justamente o Moodle. Então, tem sido muito grande esse desafio, mas os professores tutores, no dia a dia, em cada um dos polos, os professores coordenadores, os tutores aqui da SEB, a coordenação do curso, a coordenação da Unicentro, a coordenação da UAB, a equipe aqui do audiovisual, todo mundo se empenhando para que nós possamos superar todas essas barreiras. E mesmo aquele aluno que ainda não conhecia a plataforma ou que tem, às vezes, dificuldade de acesso, então nós estamos trabalhando passo a passo, gradativamente, orientando, para que ele possa ter um conhecimento maior e aproveitar melhor essa ferramenta. Eu tenho certeza, Júlio, e aos demais, que a partir aí da segunda, terceira edição de disciplina, que inicialmente nós tivemos aí 3 disciplinas, a partir das disciplinas agora do primeiro semestre ainda aí, com certeza do segundo semestre, tudo ficará melhor. Os alunos já vão conhecer melhor a plataforma e o dinamismo do Moodle, vão interagir melhor. Nós também, enquanto professor, eu também trabalho na coordenação do curso, tenho a honra de fazer parte da equipe. Nós também vamos aprimorando os nossos trabalhos, assim como os nossos professores, os professores tutores, que, como eu disse, no dia a dia estão ali fazendo de tudo para que os alunos tenham a melhor capacitação. E eu, além de atuar no curso, também tive o privilégio de me comunicar com vocês através dessa disciplina, a disciplina de gestão do Estado. Ou seja, nós estamos discutindo na nossa disciplina sobre o Estado, sobre a gestão do Estado. Ótimo, professor. Então vamos aproveitar até essa introdução que você fez para já emendar a primeira pergunta, né? O que é esse conceito do Estado? O que é essa palavra? O que significa? Bom, o Estado, ele é uma organização que ele tem um poder sobre todos nós. O Estado, ele é uma organização que serve para ordenar o posicionamento e o convívio das pessoas em sociedade. Nós sabemos diariamente que o convívio entre pessoas nem sempre é harmonioso, nem sempre ele segue pelo mesmo caminho que alguns gostariam. Portanto, nós precisamos então de alguma coisa, sempre precisamos, a sociedade, durante o seu processo de evolução, precisou então de criar mecanismos
para que essas relações interpessoais e relações dentro da sociedade fossem, então, coordenadas. Que ele fosse construído dentro de uma forma lógica, política, que viesse, então, estabelecer a harmonia entre as pessoas. Então, o Estado ele está presente na vida de todos nós a todo tempo. Uhum. Então, a gente pode dizer que esse termo assim, ele está presente no nosso dia a dia, o tempo todo, em grande parte das nossas relações pessoais, assim? Olha, neste momento aqui, nós estamos, inclusive, cumprindo uma função de Estado, uma função do nosso Estado. Qual que é a função aliás, entre as várias funções do Estado, está a questão da educação, da disseminação do conhecimento, do aproveitamento do recurso público na atividade educacional, e esta que nós estamos realizando agora, neste momento, é uma atividade assim. Mas nós podemos dizer seguramente que o Estado ele está presente na nossa vida em todos os momentos da nossa existência. Desde o dia em que nós nascemos. Qual que é a primeira providência do pai quando nasce um filho? Ou da mãe? É registrar aquele filho. Ir no cartório, onde ele já vai ser um cidadão, ele vai ter um nome registrado, documentos, filho de quem, nasceu tal dia, ou seja, ele já está cadastrado, ele já passa a ser uma pessoa que existe legalmente. Eu vou dar um exemplo aqui. A China tem hoje 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Estima-se, de acordo com alguns estudos, que 200 milhões de pessoas vivem na China e não existem no Estado. Ou seja, são pessoas que nasceram, às vezes foram concebidas fora do ordenamento do Estado, ou seja, o Estado, nesse caso lá, ele regulou que cada família poderia ter um filho, digamos. E as famílias, eventualmente, tiveram um segundo filho ou um terceiro filho. Só que o Estado falou inicialmente, olha, você só pode ter um filho. Então, como as pessoas tiveram um outro filho, ele se torna clandestino. Então, ele não vai existir na vida. O Estado nunca vai reconhecer ele. Ele existe fisicamente, biologicamente, mas legalmente ele não existe. E outra coisa, qualquer um de nós aqui, a nossa existência, ela necessita atualmente, necessita do crivo do Estado. Por exemplo, nós moramos aqui no Brasil. Vamos supor que eu quero... eu sou livre e tal, tenho todas as condições de liberdade para lá, eu vou para onde eu quiser, mas eu quero morar lá num outro país. Se o Estado não me permitir que eu vá, eu não vou. Para você ver como nós somos vinculados. Ah, mas como que o Estado vai proibir? Proíbe. Basta o Estado não fornecer um passaporte, por exemplo. Entendeu? Logicamente, que foge daí a questão da democracia, do Estado democrático de direito, mas existem estados, por exemplo, que que as pessoas só saem do país com autorização do governo. E, felizmente, nós precisamos até de uma participação do Estado, mas através da documentação. Podemos considerar por isso que nós somos um país livre. Mas tem realmente estados aí que a situação é muito diferente. Então, concluindo aí a sua questão, realmente o Estado faz parte da nossa vida a todo tempo. Quando nascemos, depois nós vamos para a escola, depois nós vamos no posto de saúde, nós vamos na igreja, nós vamos casar, fazer um casamento, por exemplo, precisa do Estado, precisa da mão do Estado. E outra coisa também, o Estado regulamenta o que nós vamos fazer, que horário que nós vamos trabalhar. Não sou eu que digo assim, eu vou trabalhar das 7 da manhã ao meio-dia, depois da 1 às 5. Não, é o Estado que determinou os horários de trabalho. O Estado determina quanto que eu vou receber. O Estado determina de que forma que eu vou pagar os meus impostos e de que forma, inclusive, que eu posso adquirir os bens. Entendeu? Não é porque eu tenho dinheiro que eu posso adquirir tudo aquilo que eu quero.
eu posso adquirir aquilo que o Estado autorizou para que eu pudesse comprar. Uhum. Você poderia fazer uma apanhado aí dessa formação histórica, esse desenvolvimento histórico que passou esse conceito do Estado? Bom, o Estado, nós hoje vivemos assim uma situação dentro do Estado brasileiro, um Estado democrático, um regime presidencialista. Talvez nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas vamos pensar assim, hoje, a maioria dos países do mundo são republicanos, iguais ao nosso país. Mas isso é agora, é recente. Nós temos que voltar um pouquinho mais, vamos pensar assim, digamos, uns 15 mil anos. Assim. Como é que era a vida há 15 mil anos? O homem não existia? Existia da forma como nós estamos aqui. Como que ele vivia? Já existiam cidades naquele tempo? Existia organização e tal? Não. Alguma forma de organização deveria ter, mas não da forma como nós vemos hoje. Existiam pessoas que conviviam nos lugares, nas tribos ou na mata, e com o tempo eles foram se organizando. De alguma forma, foram aproveitando a sua inteligência, foram se organizando e criando comunidades. Isso eu estou acelerando muito a história. Até porque eu gostaria só, antes de continuar aqui, de abrir um parênteses para todos aqui, que os conteúdos da nossa disciplina, eles seriam impossíveis de nós comentarmos sobre todos eles em 50 aulas. Porque cada assunto ele é muito rico em muitas questões. Estamos falando de história, estamos falando de uma evolução de Estado. Então, nós estamos fazendo um apanhado geral aqui para nós tentarmos mostrar o que é o Estado. Então, dentro dessa evolução, aí nós temos lá algumas pessoas que dizem assim, olha, o Estado surgiu por conta, ou ninguém fez nada e o Estado surgiu. As pessoas se organizaram ali, daí houve a necessidade da criação do Estado. Outros já vão dizer assim, não, o Estado vem depois da organização das pessoas. Alguns dizem que o Estado vem antes, outros dizem que o Estado vem depois. Outros já dizem assim, que o Estado só surge a partir do momento que existe um ordenamento jurídico, que estabelece as leis, e daí ali sim você consegue ver a presença do Estado. Mas, às vezes, as leis, mesmo que elas não estejam escritas, e muitas leis não são escritas, tem muitas coisas que nós fazemos e não estão escritas. Mas nós fazemos e respeitamos e quase que um senso comum. Então, o Estado, assim, ele teve essa origem dentro lá desses primeiros conceitos de organização da sociedade. Ou seja, a partir daí ele vai se desenvolvendo, nós temos que imaginar que as pessoas vão aumentando também a quantidade de pessoas, como isso nunca parou, inclusive, continuamos até agora, chegamos aí a próximo de 8 bilhões de pessoas. Então as pessoas, na medida que eles que foi aumentando o número de pessoas, nós podemos deduzir também que foi aumentando a complexidade do Estado, que foi aumentando o poder de algumas organizações que também foram surgindo, e o Estado, então, foi se alastrando, passando daí por algumas fases. Por exemplo, inicialmente, uma das concepções é que o Estado ele foi criado a partir da vontade de Deus. Deus resolveu criar o Estado. Então, o Estado sendo uma criação divina, o Estado daí todos devem obedecer àquela divindade, e também os postulados religiosos que determinavam os costumes das pessoas. Postulados religiosos, a partir dessa concepção que já existiu, já perdurou durante um determinado tempo. Ainda diante disso, a religião que ia determinar a soberania do Estado. Inclusive, esse material que fala sobre a origem do Estado, se alguém quiser se aprofundar mais um pouquinho, eu sugiro que leiam o e-book que nós deixamos disponível. Então, isso tudo que eu estou falando aqui tem lá no e-book.
Daí nós temos também uma outra continuidade, que é o Estado patriarcal. Nesse sistema patriarcal, a ideia era que, dentro desse surgimento, as comunidades ali, a comunidade mais representativa acabava agregando as demais comunidades, ou pela força, ou pelo convencimento, ou quem tem mais poder, tem mais membros da sua família. Então, o Estado patriarcal era a figura do pai. Isso nós vamos evoluindo dentro da história. Até pouco tempo se falava em coronéis, que é o patriarca que manda em todas as questões. O que ele fala é lei. Há também outra questão, outra origem para o surgimento do Estado é a questão da força e da violência. Por exemplo, uma tribo está aqui, a outra está ali. E essa tribo tem interesse naquela, fazem as guerras, as brigas. E as guerras por territórios, nós sabemos que sempre existiu na história da humanidade. O Império Romano foi um exemplo. Ele queria conquistar todas as terras, os povoados que ele pudesse. E assim por diante. Então, daí nós temos ainda a corrente do contrato social, dizendo que o Estado só foi estabelecido em função dos contratos sociais. Contrato social é aquilo em que as pessoas, que a sociedade acorda, que todos concordam entre si. E daí nós vamos entrar, Júlio, na questão da corrente econômica, que diz que o surgimento do Estado surge em função da força do trabalho e da aplicação do capital. Aí nós vamos entrar daí nessa briga também, do capital e da força de trabalho, que sempre existiu. Ou seja, aí, só para dar um exemplo aqui para todos, essa questão da força do trabalho, é difícil você imaginar que algum empreendimento ele tenha sucesso sem ter a força de trabalho. E também que possa existir algum empreendimento sem investimento de capital mínimo para o funcionamento daquilo. Alguns pensadores, como Marx, por exemplo, ele imaginava o seguinte, que o capital ele explora o trabalhador. Inclusive tem alguns termos chamados mais-valia. E a mais-valia é a diferença entre o que um trabalhador efetivamente produz e o que ele recebe. Mas isso é uma questão ideológica também. Então é difícil imaginar assim que a evolução, o desenvolvimento de uma sociedade sem a força do trabalho. É difícil imaginar. E é difícil também imaginar que não exista um capital financiando toda essa questão. Beleza, vamos falar um outro termo que aparece bastante nessas discussões, né? É o bem comum. Né? Como que o Estado pode fazer o gerenciamento dessas questões? Pois é. Bom, então, e obviamente que essa evolução do Estado ainda ela é tem uma continuidade grande com outras formas de Estado, Estado moderno, Estado antigo, medieval, liberal, não liberal e assim por diante, neoliberal. Bom, a questão do Estado, eu falei lá no início que o Estado, que a função do Estado era harmonizar o convívio da sociedade, das pessoas na sociedade. Harmonizar isso significa fazer o bem comum, ou seja, fazer políticas que sejam comuns a todos, que sejam comuns, que atendam aquelas vontades ali. Então, essa é a função do Estado. O Estado não pode fazer uma coisa pensando em lucro. O Estado não pode ter lucro. Ele tem que pensar no bem da coletividade, no bem comum. Qualquer política pública, ela não deve ser feita pensando numa minoria ou no benefício do governante. Ela deve ser pensada e ser questionada. Essa política pública, ela tem um alcance majoritário? É uma política pública? Veja que o termo público significa de todos, significa bem comum. Então, o Estado, ele precisa gerenciar as suas questões, ele precisa realizar as suas ações através do bem comum. Ele
fazer as suas políticas atendendo os nossos interesses. Até porque o Estado, como que o Estado é financiado? Ele é financiado por você, por mim, por todos os alunos que estão assistindo aqui, por todas as pessoas da sociedade. Através do quê? Através do nosso consumo, da movimentação, do dinheiro que nós contribuímos, dos impostos que nós pagamos. Isso tudo vai para os cofres do Estado, e que não é pouco, e acaba daí financiando então as nossas atividades. Então, as políticas públicas devem ser pensadas no público, no bem comum. E existem diferenças, e quais são essas diferenças, professor, da gestão privada e a gestão pública? Bom, então, veja só, existem muitas diferenças. Eu sempre pergunto assim, seria possível, e você pode, pergunto para você que está nos assistindo agora e também para você, nosso prezado aluno. Imagina só, um gestor de uma empresa privada extremamente bem sucedido, com altos índices de lucratividade, de desempenho dentro da sua organização, de lucros, de benefícios, etc. Uma empresa, nós poderíamos dizer assim, muito bem administrada. Aí você diz assim, então eu vou pegar esse gestor que está lá, que ele conduziu aquela empresa maravilhosamente bem, tirou a empresa lá de um status de vermelho, de negativo, e colocou ela como uma empresa de primeira linha. Então eu vou pegar esse gestor lá e vou colocar numa empresa pública para administrar, numa prefeitura. Eu posso fazer isso? Primeiro que não se pode. A menos que ele concorra com todos os outros e pleiteie esse cargo para gerir aquela empresa. Ele não pode ser contratado como prefeito. Preciso de um prefeito aqui na cidade, então eu vou escolher entre os gestores aquele que melhor e ele vai ser o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Não, isso já começa por aí. Uma empresa privada, ela escolhe o seu dirigente. Ela pode dizer assim, eu quero contratar aquele gestor. Vou fazer um acordo de salário, de benefícios com ele, vou contratar ele. A empresa pública já não pode fazer isso. Aí, às vezes, dentro da empresa pública, entram excelentes gestores. E muitas vezes também nós vemos aí o resultado no Brasil que, infelizmente, não acontece dessa forma. Então, começa por aí, pela escolha do dirigente. Depois, na gestão privada, o dirigente ele pode dizer assim, eu vou comprar este celular aqui, da marca Samsung, e eu quero 10 aparelhos aqui. E vou parcelar, vou fazer alguma coisa, mas eu quero desse modelo aqui que eu vou usar e vou entregar para os funcionários aqui. Lá no setor privado, no setor público, o gestor não pode fazer isso. Ele não tem como fazer isso. Então vejam que aquele gestor, porque aqui no setor privado, no setor público, para ele comprar, ele tem que fazer uma licitação. Ele não pode comprar por marca. Ele não pode dizer assim, eu quero comprar uma... A menos que tem algumas exceções raras dentro da Lei 8.666, que fala das questões técnicas e tal. Mas o edital para você fazer um edital de licitação, você tem que se cuidar para você não desviar, para você não privilegiar um grupo, não privilegiar uma marca. Você tem que comprar um aparelho celular com essa característica, mas que dê oportunidade para todos. Então vejam só nisso que eu falei aqui, nós já podemos dizer o seguinte, nós pegamos lá inicialmente, o início da nossa conversa, pegamos aquele gestor lá, o gestor muito bom lá da empresa privada, e trazemos ele para a empresa pública. Ele não vai ter as mesmas condições de trabalho. Eu não estou falando aqui em questão de estrutura. No Estado, na gestão pública, às vezes ele tem muito mais estrutura, muito mais dinheiro, muito mais recursos do que na própria empresa que ele administrava. E normalmente tem. Só que a dinâmica é diferente. Ele já não pode comprar o que ele quer, já não pode brigar por aquela marca, ainda que ele saiba que aquela marca é melhor. Ele não pode contratar as pessoas que ele quer contratar.
ele não pode demitir sem um motivo aparente, sem um devido processo administrativo. Aí ele chega lá na empresa, a empresa tem 2.000 funcionários lá. Ele faz um cálculo e diz, nossa, mas essa empresa, a empresa pública, essa prefeitura aqui funcionaria com 500 funcionários, então eu vou demitir 1.500. Na empresa privada, isso até é possível, mas na empresa pública não é possível assim. Teria que fazer, primeiro, aquele funcionário teria que ter um motivo justificado para se criar um processo administrativo. Abrir uma sindicância, demitir aquele funcionário seria, às vezes passaria o mandato dele e o processo não andou. Então, existem muitas diferenças, sim. E gostaria de dizer aqui, que existem também, apesar de todas as dificuldades, inclusive burocráticas, que nem são feitos, apesar de todas as dificuldades burocráticas que são feitas para minimizar os problemas, para dar mais transparência, para dar mais celeridade e tudo mais, apesar de tudo isso, nós temos excelentes gestores públicos. Temos sim. Como nós temos excelentes gestores privados e temos gestores privados ruins, nós temos excelentes gestores públicos. Pessoas que dão o máximo da sua capacidade para conseguir o melhor para a sua sociedade, para a sociedade que ele representa, para a sua cidade. Que nesse caso ele está praticando daí o bem comum. Vamos falar um pouquinho sobre a interferência do Estado na economia. Como que funciona isso, professor? Olha, é um termo muito discutido, inclusive agora vem a campanha presidencial, e vocês vão ver que, obviamente, todos os candidatos vão falar dessa questão da interferência do governo na economia. Ou seja, será que o governo ele tem que interferir na economia? Eu não estou aqui nem afirmando que sim, nem que não, só levantando a questão. Será que o governo, ele que precisa cuidar de tudo, ele que precisa ser responsável pela educação, pela saúde, pela segurança, pelo transporte, pelo telefone, pelo metrô, por todas as questões? Será que é o governo que tem que... o governo que tem que dizer assim, o preço do litro de leite vai ser tabelado em R$ 2,22. E daí o governo vai dizer, ninguém pode vender acima de 22, ou ninguém pode vender a menos de 20. Todo mundo tem que vender a de R$ 2,22. Será que o governo pode fazer isso? Já teve casos no Brasil, inclusive, de tabelamento de preços. Muitos que estão assistindo aqui lembram ali de 1980 e pouco, 87, 88, ali mais ou menos. Muitos nem tinham nascido ainda, mas muitos aqui devem lembrar que tinha os tabelamentos de preço. Os produtos eram tabelados, ou seja, uma intervenção do Estado. Uma intervenção do Estado na economia. Será que o Estado ele vai determinar a taxa de juros, ou vai determinar como que a Bolsa de Valores deve proceder? Então, essas questões aí são muito discutidas. E tem vários pensamentos. Se você pega, por exemplo, um candidato agora na eleição presidencial, um candidato da direita, ele vai dizer assim, que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado não pode intervir muito na economia. Já você pega um candidato mais da esquerda, ele vai dizer assim, não, o Estado é que tem que ser dono das coisas, porque o Estado sendo dono das coisas, ele protege o emprego, protege as pessoas e tudo mais. Já o da direita vai dizer assim, não, as coisas são reguladas pelo mercado. Não adianta o Estado querer intervir. Quem vai regular as coisas é o Estado. É o mercado, digo. Bom, e aproveitando esse tema, a gente precisa definir umas palavras que por exemplo, o liberalismo, o estado de bem-estar social e o neoliberalismo. Você poderia falar sobre isso? Claro. O liberalismo, ele é estamos falando em correntes teóricas. Liberalismo, estado do bem-estar social e depois o neoliberalismo, né? Então, são 3 fases distintas e 3 posicionamentos distintos. Então, vamos lá. Resumidamente, obviamente, como eu disse no começo, fazendo aqui
um esclarecimento que seria impossível nós falarmos de cada uma dessas correntes na sua integralidade. Mas o liberalismo, então, é aquela situação. Nós podemos citar aqui o Adam Smith, por exemplo, que ele fala o seguinte, que o Estado não deve, de forma alguma, regular as questões e que tudo é resolvido pelo mercado. Então, ele cita, inclusive, a mão invisível que harmoniza a natureza. Ou seja, ele fala assim que é só deixar o homem livre dentro da natureza que o homem vai buscar mecanismos de regular preços, regular compras, regular situações, e ele vai encontrar um equilíbrio para ele sobreviver. Entendeu? Então, esse é um conceito que nós podemos citar, então, Adam Smith. Então, essa situação aí, ela perdurou até um determinado tempo. Quando, então, começou, o Estado não foi capaz de dar conta, o mercado, não foi capaz de dar conta de todos os problemas, na medida em que a população vai aumentando. Por exemplo, empregos, por exemplo, as questões sociais. O mercado, então, não foi capaz, o mercado não respondeu. O Estado liberal, então, ele não conseguiu dar conta de todos esses, de todas as necessidades, digamos assim, da sociedade. Aí surgem outros conceitos, porque cada conceito surge no vácuo do outro. Aí vem o estado do bem-estar social. É uma ideia propagada por John Maynard Keynes. Vocês já ouviram falar muito nas questões keynesianas. E o estado do bem-estar social, daí ele é o oposto do liberalismo. Ou seja, ele diz, se no liberalismo o Estado não teria intervenção nenhuma, no estado de bem-estar social, aí sim o Estado tem que ter o controle de tudo, de juros, de a manutenção das coisas, controle das coisas, das agências reguladoras e tal. E o Estado precisa, então, atender as pessoas, criar o pleno emprego, que inclusive é um termo dessa questão aí do estado de bem-estar social, e assim por diante. Então, começou-se também, 1930, 40, nesse período, começa, então, essas ideias assim. Talvez um pouquinho mais tarde. Aí, só que também não dá conta de atender todas as demandas. Aí surge quem? O neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É o novo liberalismo, que não é diferente do outro liberalismo lá. Ele procura fazer com que o Estado tenha a mínima participação também. Por exemplo, o Estado não precisa ser dono da Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Quando estava com o Estado, ela era deficitária, foi privatizada e ela hoje é uma empresa lucrativa. O Estado não precisa ser dono da Petrobras, segundo o neoliberalismo, porque a Petrobras não precisa ser pública. Ela tem que ter o funcionamento, digamos assim, supervisionado ou observado pelo Estado, mas ela não precisa ser pública. As coisas não precisam ser públicas. Se elas forem privadas, aí o Estado fica menor, não tem tanto dispêndio, logo não precisa cobrar tantos impostos e a sociedade vai viver mais. Aí crescem as corporações, aí o governo fica pequeno e as corporações ficam gigantescas, que é o que já acontece em muitos lugares. Então essa é a questão do neoliberalismo. Então essas três questões aí, elas são... E podemos citar aqui, por exemplo, dentro dessa corrente do neoliberalismo, o Milton Friedman, por exemplo, que foi um prêmio Nobel de Economia, e outros vultos também que podem expressar. O neoliberalismo ele tem assim, uma corrente muito grande a partir da década de 70, em quase todo o mundo. E no Brasil, aqui na América do Sul também, a partir desse período, na década de 80, começam as ideias neoliberais e vão ganhando corpo, e hoje em dia se vive essa questão assim.
ainda tem governos hoje que são mais liberais, outros menos liberais, depende da ideologia que às vezes está dominando. Se for um governo de esquerda, ele vai atrair mais as coisas para o Estado. Se for um governo mais de direita, então ele vai intervir menos. Então, observem bem, prezados colegas, nos discursos dos candidatos a presidente, e vocês vão ouvir muito a questão de liberalismo econômico, qual que vai ser o posicionamento do governo em relação à economia, ao mercado, como que o governo vai fazer. Observem isso, se vocês puderem ter a oportunidade de perguntar para algum candidato a presidente essa questão, seria uma boa pergunta. Qual que vai ser o posicionamento do governo em relação ao mercado? Uma intervenção maior ou uma intervenção menor? Professor, então, antes da gente abrir para perguntas dos alunos, né? Última pergunta aqui. Você poderia resumir qual que é a estrutura organizacional do Estado brasileiro? Bom, o Brasil é um país novíssimo, 500 anos, 517 anos, 18 anos, fomos colônia de Portugal, e o país hoje é um país república, por isso que nós somos uma república federativa. Então, o que é? O Brasil é uma república federativa presidencialista. Ou seja, o Brasil é formado pela União, que é o governo federal, pelos estados federados, o Paraná, por exemplo, e pelos municípios. São 5.560 municípios no Brasil. Esses órgãos, essa divisão, ela é em todo o Brasil. E daí existe também a organização política. Nós temos, então, nós temos os 3 poderes constituídos, que é o poder executivo, que é que faz parte do presidente da República, o governo federal, o presidente da República, o governador, o prefeito, o poder executivo. Temos o poder legislativo, os deputados, senadores, deputados federais, assembleias legislativas, as câmeras de vereadores, e daí temos também o poder judiciário. Então, qual que é a função de cada um? O poder legislativo para criar as leis às quais nós todos somos submetidos. O poder executivo para executar essas leis, para fazer com que as coisas aconteçam no meio da população, para que aplique o recurso o recurso público no bem comum. E o poder legislativo, que daí são os magistrados, os juízes, os tribunais, etc., servem para observar o cumprimento da legislação. Tanto é que, se você tem uma dúvida jurídica, quem define isso é o que está na lei, mas intermediado pelo poder judiciário. Então, o Brasil, ele é um país pluripartidarismo, ou seja, pluripartidário, que tem vários partidos políticos, qualquer pessoa pode fazer parte de um partido político e, através de uma associação voluntária dentro desse partido, e é um país presidencialista. Por que ele é presidencialista? Porque ele é exercido por um presidente da República. O presidente da República. No sistema parlamentarista, tem também a figura do primeiro-ministro, do gabinete e assim por diante. Então, basicamente, a estrutura do Estado é essa, do Estado brasileiro. Ótimo. Então, vamos lá para as perguntas dos alunos. O Roberto perguntou lá. Hoje, na sua opinião, professor, o Estado trabalha para o bem geral? Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu vejo que sim, embora nós tenhamos assim, nós não podemos confundir daí o Estado com a figura que às vezes está na gestão do Estado. Nós vemos assim, por exemplo, um governante que ele tira vantagens próprias, que ele se corrompe, uma pessoa que foi prefeito, governador, deputado, e ele se apropriou
se apropriou dos bens públicos indevidamente. Então, esse é uma pessoa e não o Estado. A origem e a concepção, os objetivos do Estado é sim para trabalhar para o bem comum. Acho que foi Roberto que perguntou essa questão, né? Então, boa noite, Roberto. E essa questão, sim, o Estado trabalha para o bem comum. Mas, às vezes, algumas pessoas que fazem parte do Estado é que daí deixa um pouco a desejar. A pergunta do Helder é interessante, que se o Estado, né, ele deve gerenciar para o bem comum, como que harmoniza essa questão com a ideia de políticas específicas, como cotas, bolsas, né? Dentro das questões sociais, o Estado, por exemplo, se ele deve gerenciar para o bem comum, por que existem políticas específicas? Bom, vejam, é que dentro da sociedade, talvez o objetivo da lei, dessa distribuição de cotas e tal, foi para favorecer pessoas que não tenham, às vezes, as mesmas oportunidades dentro do mercado, Helder. Então, às vezes, as pessoas ficam em situações extremamente complicadas que acabam gerando, inclusive, outros problemas para o Estado, caso o Estado não as atenda. Você imagina só, se o Estado, por exemplo, não resolvesse atender as pessoas que precisam da saúde, teria mais problemas, porque aquela pessoa poderia passar a doença dela para outras e para outras, virar situações assim muito mais complicadas. E assim por diante. Lógico, nós vemos que o Estado não alcança tudo. Infelizmente, tem casos aí que não se consegue. Várias pessoas ficam de fora do atendimento do Estado. Mas existe sim essa participação do Estado, ou seja, essa intenção do Estado em harmonizar. Por isso é que, na minha concepção, eles criam então mecanismos como as bolsas para que não exclua ninguém, para que o Estado absorva todo mundo e crie daí uma questão de bem comum. O Hélio ali perguntou, professor, o gestor público, não seria necessário que ele tivesse uma formação na área? Olha, aí, essa é uma questão muito pessoal. Eu acredito que sim também, que o gestor público poderia ter uma formação. Nós vemos, eu já presenciei, todos presenciaram, ou tiveram conhecimento, que às vezes tem gestores que são escolhidos como gestores que mal sabem assinar o nome, que precisam colocar a digital, entendeu? Como que uma pessoa que não conhece nada de lei, que não conhece absolutamente nada de gestão, é galgada a um cargo tão importante como prefeito, às vezes, de uma cidade? Mas isso é a questão do direito de todos. Ou seja, isso está na Constituição, que todos têm direitos iguais. Até se fizesse, por exemplo, assim, para ser candidato a prefeito tem que ter ensino superior. Aí você já automaticamente, querendo ou não, você excluiria quem não teve a oportunidade de estudar. Então, o Estado não pode fazer isso. E, infelizmente, eu também vejo como tristeza que em alguns lugares, infelizmente, é duro de ver o gestor, a postura do gestor. E dentro das câmaras de vereadores, do Congresso, das assembleias, em todos os órgãos. Diferente, acredito, dos poderes do Brasil, o poder executivo, não, o poder judiciário, por exemplo, é diferente. Para ser juiz, tem que ser advogado, tem que ter tantos anos de advocacia, tem que passar num concurso público para ser juiz. O próprio membro ali tem que ser para ele exercer a questão do direito, para ele representar alguém, ele precisa ter uma formação em direito. Então vejam, no setor judiciário, a pessoa que tem o menor nível de estudo, vamos por assim, ele tem a graduação. Não estou falando aqui de técnicos, obviamente, dos serviços meios, assim, dos serviços pertinentes, mas a representação do poder judiciário são juízes, são pessoas altamente intelectualizadas. Já no poder legislativo e no poder executivo, não é necessário ter essa questão. Mais uma pergunta lá.
Da Iraci, tem uma pergunta, só um pouquinho. Acho que ali já era assim, né? O Brasil já é um Estado democrático de direito? Exatamente. Sim, o Brasil é um Estado democrático de direito. Ou seja, nós vivemos uma democracia aqui. O presidente é escolhido por um grupo pequeno? Não, é escolhido pela maioria. O prefeito da tua cidade, Iraci, foi escolhido por 2, 3? Foi? Não, foi escolhido pela maioria. Os vereadores da sua cidade, foi escolhido pela maioria. Nós temos o direito, inclusive, de andar para lá, para cá, de ir e vir, de ter propriedades, etc., etc., de trabalhar, de ter os filhos, enfim, isso tudo garante a democracia, o Estado democrático de direito. O Brasil, então, é um Estado democrático de direito, Iraci, e obrigado pela tua participação. A Juliana perguntou, podemos dizer que o lucro do Estado é a qualidade de vida da população? Perfeito, Juliana. Olha, parabéns pela tua questão. É exatamente isso. O lucro do Estado é o bem-estar das pessoas, é a qualidade de vida das pessoas, é a melhoria de vida das pessoas. Isso é o lucro do Estado. É dessa forma que o gestor deve ver o benefício, a satisfação dele pelo lucro. O lucro é isso, exatamente o que você falou, a qualidade de vida das pessoas. A melhoria dos serviços públicos, melhoria de acesso, e assim por diante. Hoje eu vi uma reportagem, até fiquei triste, se eu não me engano, eu não sei na qual cidade, mas, por exemplo, as pessoas andando de cadeira de roda, e eles não têm acesso. Aí, para ele subir numa calçada, ele tem que descer da cadeira, rastejar, veja aqui, constrangimento. Aí pegar a cadeira dele com dificuldade e colocar a cadeira ali na calçada, de rastejar, com dificuldade, subir na cadeira, nem sempre, às vezes, a pessoa tem essa capacidade, para daí ele continuar andando. Veja, nós estamos século XXI, com muita tecnologia e tal, e será que os nossos gestores não pensam isso, essas coisas mínimas? Vamos para a próxima ali. Pode baixar um pouquinho, Guilherme, mais para frente ali. Aí. A do L ali. Professor, eu vejo que no Paraguai muitos empresários estão mudando para aquele país. Né? O comentário que ele fez em relação justamente as maquiladoras. Um outro modelo do Estado, bastante diferente. Inclusive, as maquiladoras o Paraguai atraiu lá para uma região, um distrito industrial, empresas, não só do Brasil, de outros lugares, onde ele está. No Brasil, você paga 40% de impostos, lá você vai instalar a sua empresa e vai pagar 1% de imposto. Você vai ter subsídios ou incentivos para exportação, para importação de produtos. Então, muitas empresas brasileiras estão indo lá para as maquiladoras, é o nome. Inclusive aqui da Unicentro, nós tivemos no ano passado um grupo de estudantes que foram conhecer as maquiladoras. Foi muito interessante essa visita técnica lá. Mas realmente o Paraguai está, e as empresas estão mudando lá por não suportar a carga tributária imposta pelo Estado no Brasil. Uhum. Vamos para uma última pergunta, a gente está no nosso tempo limite aqui. A do Douglas ali. Ele comentou sobre se a Petrobras fosse privatizada, né? E agora, imagine se a Petrobras fosse privatizada, todo o valor desviado seria investido, consequentemente gerando muitas outras coisas? Pois olha, Douglas, é uma boa questão também, que é até um pouco complicada de resolver. Vamos supor que se ela fosse privatizada, também será que o lucro seria também revertido em novos investimentos? Poderia ser, mas pelo menos não teria se desviado, talvez, recursos públicos. Então é uma questão muito complexa, mas nós temos que amadurecer as ideias e pensar o que é melhor para o país. E olha, nós estudantes, nós temos que ter essa questão. Nós não podemos ser aquele termo, desculpem as Marias, nem deveria ser, mas aquele que vai com as outras. Usaram o termo Maria, mas acho que é indevido. Aquele que vai com as outras opiniões. Um fala alguma coisa, tem que privatizar. Então tem que privatizar. Não pode privatizar. A mesma pessoa, não pode privatizar. Então, nós temos que ter uma opinião, nós temos que estudar, como vocês estão fazendo. Parabéns para vocês,
parabéns pela sua dedicação, pela sua disciplina, pela sua vontade de fazer um novo curso, estudar, se aprimorar, correr, buscar conhecimento. O que eu passei hoje aqui para vocês foi o mínimo possível, mas vocês já têm uma noção para vocês buscarem mais elementos. Então, assim, é difícil nós entendermos, imaginarmos ou prospectarmos se fosse privatizado o que aconteceria. Mas nós tendo um juízo próprio, nós podemos então definir aí algumas questões, inclusive serem decisivas para as futuras escolhas presidenciais, para o governador, para o prefeito e assim por diante. Professor, em relação à avaliação da disciplina, como que vai funcionar? Você pode comentar alguma coisa? Olha, a disciplina nossa, inicialmente foi programado para que ela tivesse um seminário, ou seja, a forma presencial. Nossa ideia é que cada 3 alunos escolham um dos temas, dos diversos temas que tem nessa disciplina, e elaborem uma apresentação em PowerPoint. Eu gostei do neoliberalismo, por exemplo, eu gostei do Estado romano, então eu gostei tem uma outra questão lá do planejamento estratégico, gostei lá. Então, vou fazer uma apresentação sobre planejamento estratégico no setor público que eu vou apresentar. Seriam 3 alunos, e daí os 3 apresentariam e seriam avaliados pela apresentação e pelo conteúdo do trabalho. Vocês têm agora uma atividade em aberto, que é para vocês falarem justamente as percepções que vocês têm sobre todos os conteúdos que estão disponíveis lá para vocês. Então, o sistema de avaliação, daí tem a participação em fóruns também. Eu tenho visitado todos os dias os fóruns, e vejo que tem muita gente participando. Olha, obrigado mesmo pela participação. Os que ainda não estão participando muito, participem mais. Tem sido muito bom. Eu tenho trocado, é impossível até eu responder todas as mensagens, mas eu entro lá, respondo uma, respondo outra, falo com um aluno, falo com outro, e assim tem ido. E aqueles que precisarem, manda uma mensagem lá via Moodle para mim, às vezes precisa de algum conteúdo específico ou alguma dúvida específica, manda lá para mim que eu terei prazer em responder para vocês. Beleza, professor. Boa noite, então. Obrigado aí pela participação. Boa noite. Eu não poderia encerrar aqui sem mandar um grande abraço para todas as mulheres que fazem parte do nosso curso, como estudante, como tutoras, como professoras, todas essas mulheres que são, como eu disse hoje para várias, inclusive para as minhas mulheres, mãe, irmãs, minha filha, esposa, que as mulheres são realmente a essência da nossa vida. Parabéns para vocês. Não considero que só hoje, 8 de março, que por sinal é o dia do aniversário da minha filha, eu tenho uma filha, que seja só hoje o Dia da Mulher. O Dia da Mulher é todos os dias. Então, parabéns para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Um abração.